Um país com pouquíssimas mulheres, passagens secretas escondidas por séculos, rituais de exorcismo formalmente estruturados e uma biblioteca classificada contendo documentos jamais revelados ao mundo. Não estamos falando de uma série de Netflix ou de um filme de mistério. Existe realmente. Hoje você vai adentrar o coração de um dos enclaves mais pequenos do planeta e, ao mesmo tempo, um dos mais misteriosos, poderosos e herméticos, o Vaticano. Este diminuto estado abriga uma das bibliotecas mais reservadas do mundo. Seus arquivos confidenciais alimentaram milhares de teorias ao longo dos séculos. Fala-se até mesmo da existência de máquinas do tempo, mapas ocultos e manuscritos com poder para mudar completamente nossa compreensão da história humana. Sob a imponente Basílica de São Pedro, passagens subterrâneas protegem não apenas as relíquias do apóstolo, mas segredos tão obscuros que raramente vieram à luz. Mas nem tudo permanece escondido debaixo da terra. Dentro destes muros sagrados, existe uma escola oficial de exorcistas, treinados meticulosamente para enfrentar as manifestações mais puras do mal. Você sabia que o Papa possui poder de absolver pecados de forma direta? Sua influência, tanto terrena quanto espiritual, é inquestionável e alcança os 4 cantos do mundo. E se falamos do insólito, não podemos deixar de mencionar a lenda de uma mulher que, disfarçada de homem, conseguiu tornar-se papa. A consequência? A criação do famoso verificador papal, um cargo destinado a garantir que nenhum impostor voltasse a sentar-se no trono pontifício. Desde então, este país mantém a menor proporção de mulheres no mundo, um fato tão curioso quanto revelador sobre suas tradições. O Vaticano também surpreende por possuir sua própria estrutura de nação, banco próprio, hospital, farmácia e até um exército. A Guarda Suíça, cujo uniforme listrado extravagante foi desenhado há mais de 500 anos pelo próprio Michelangelo, permanece como símbolo vivo de um passado que se recusa a desaparecer. Chegou o momento de derrubar os muros invisíveis e vislumbrar um mundo que poucos realmente conhecem. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre o Vaticano superará todas as suas expectativas. Você sabia que debaixo do altar maior da majestosa Basílica de São Pedro se oculta um segredo milenar que transformou o Vaticano no coração espiritual do cristianismo? Este lugar, considerado por milhões como o epicentro da fé católica, abriga os restos mortais do apóstolo Pedro, o mesmo a quem Jesus Cristo confiou a missão fundamental de edificar sua igreja. Uma missão que ecoaria através dos séculos e moldaria o destino de uma das maiores instituições religiosas do mundo. Foi a arqueóloga italiana Margherita Guarducci, uma autoridade reconhecida em epigrafia grega, quem conseguiu desvendar este enigma que permaneceu oculto por quase 2 milênios. Após anos de meticulosa investigação, identificou uma estrutura funerária escondida a quase 3 metros de profundidade, exatamente abaixo do altar principal. Ali foram encontrados antigos restos ósseos e um grafite em grego com uma inscrição reveladora, Petrus Eni, que se traduz como Pedro está aqui. Esta frase, aparentemente simples, ressoou poderosamente com as escrituras bíblicas que declaram: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Uma coincidência perfeita que cimentou a legitimidade espiritual do Vaticano perante o mundo cristão. Graças a esta descoberta, fortaleceu-se ainda mais a relevância deste pequeno estado soberano, o mais diminuto do mundo em tamanho, mas um dos mais influentes dentro do cristianismo global. A basílica erguida sobre este local sagrado não é apenas um símbolo de devoção fervorosa, mas também uma obra colossal de arte e arquitetura que tem maravilhado gerações de fiéis e visitantes através dos séculos.
E o mais fascinante é que qualquer pessoa pode mergulhar nesta história milenar que conecta o presente com os primórdios da fé cristã. Poucas pessoas sabem, mas existe a possibilidade de reservar uma visita exclusiva à Necrópolis Vaticana, onde se encontra a tumba de São Pedro. Através do site oficial do Vaticano, você pode solicitar acesso a este recinto sagrado. As vagas são extremamente limitadas e a demanda é altíssima, portanto, planeje com bastante antecedência. Esta experiência única não apenas permitirá que você caminhe entre túneis e catacumbas repletos de mistério, mas também que descubra com seus próprios olhos os cimentos de uma história que mudou irrevogavelmente o rumo da humanidade. Embora seja o país mais pequeno do mundo, o Vaticano concentra uma riqueza histórica, simbólica e espiritual que supera exponencialmente suas fronteiras físicas. Localizado no coração de Roma, este enclave sagrado abarca apenas 49 hectares. Para visualizar melhor sua dimensão, imagine aproximadamente 80 campos de futebol unidos. E ainda assim, com essa extensão tão reduzida, sua influência global na religião e na cultura é absolutamente monumental. Sua população, que orbita em torno de 882 pessoas, apresenta uma particularidade notável. O Vaticano é um dos países com menor número de mulheres no planeta. Estima-se que menos de 20 mulheres residam dentro do território. A maioria de seus habitantes são homens célibes, sacerdotes, religiosos, funcionários administrativos e membros da prestigiosa Guarda Suíça Pontifical. Esta última instituição, sem dúvida uma das mais icônicas do Vaticano, destaca-se não apenas por sua rica história, mas também por seu peculiar uniforme de listras azuis, vermelhas e douradas. Um design que muitos desconhecem ter sido criado há mais de 5 séculos pelo genial Michelangelo. A Guarda Suíça foi fundada em 1506 por ordem do Papa Júlio II, nascendo graças à reconhecida coragem e lealdade dos soldados suíços, qualidades extremamente valorizadas na Europa renascentista. Desde então, sua missão permanece inalterada: proteger o Papa e o Estado do Vaticano a qualquer custo. Um dos capítulos mais heróicos desta força militar ocorreu durante o violento saque de Roma em 1527. Em meio ao caos e destruição, os guardas suíços defenderam com bravura exemplar o Papa Clemente VII, permitindo sua fuga através do Passetto di Borgo, uma passagem secreta que conecta estrategicamente o Vaticano ao Castelo de Sant'Angelo. O uniforme que hoje distingue estes guardiões é muito mais que uma vestimenta cerimonial. Atribuído ao legendário Michelangelo em 1508, permaneceu praticamente inalterado durante mais de 5 séculos. Cada linha e cor representa não apenas uma estética artística, mas simboliza também o compromisso com uma tradição de serviço, lealdade inquebrantável e proteção incondicional. Assim, o Vaticano, com sua história profunda, sua singular população e seus símbolos vivos, continua sendo um território único, onde a fé, a política e a arte se entrelaçam harmoniosamente em cada recanto. Hoje, acessar os arquivos secretos do Vaticano requer um rigoroso processo de autorização que poucos conseguem ultrapassar. Entre as múltiplas teorias que circulam em torno deste repositório hermético, destaca-se a crença de que o Vaticano protege informação crucial sobre o fim do mundo, vinculada aos enigmáticos segredos de Fátima, revelados apenas parcialmente durante o século XX. Mas os rumores vão muito além. Fala-se de documentos com poder para transformar completamente nossa compreensão de eventos históricos fundamentais, textos perdidos de antigas civilizações e até evidências relacionadas com fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa percepção da realidade. Os arquivos vaticanos continuam alimentando a imaginação coletiva. Um labirinto de conhecimento vedado, onde o tempo, a fé e o mistério se entrelaçam,
custodiando segredos que talvez jamais venham à luz. No coração destes mistérios também se preservam documentos relacionados com exorcismos, práticas que, embora possam parecer vestígios de um passado remoto, mantêm-se surpreendentemente vigentes em pleno século XXI. O Vaticano sustenta viva esta antiga e sombria tradição de uma forma assombrosamente estruturada. Em seu interior, opera uma escola oficial de exorcistas destinada a formar sacerdotes especializados na luta contra o que se consideram manifestações de forças demoníacas. Sob a estrita supervisão da Igreja Católica, esta instituição imparte uma formação que fusiona profunda teologia, rituais litúrgicos meticulosos e conhecimentos médicos modernos. Durante o exigente processo formativo, os futuros exorcistas aprendem a identificar com precisão os sinais de uma possessão genuína, mas também a colaborar estreitamente com profissionais da saúde mental, como psiquiatras e psicólogos. Esta cooperação interdisciplinar é crucial para distinguir entre fenômenos espirituais autênticos e transtornos psicológicos, como a esquizofrenia, evitando assim que se aplique um ritual em casos onde, na realidade, se requer tratamento clínico especializado. O curso, ministrado de forma reservada e exclusivamente para um grupo seleto de sacerdotes, outorga ao finalizar o prestigioso título de exorcista oficial do Vaticano. Atualmente, mais de 250 exorcistas treinados por esta escola continuam realizando milhares de rituais anualmente, não apenas dentro das igrejas e capelas do próprio Vaticano, mas também em distintos pontos do mundo sob sua atenta supervisão. Longe de ser uma lenda urbana ou o argumento de uma película de terror, o exorcismo é uma prática real, ativa e profundamente arraigada na estrutura espiritual do Vaticano, envolvendo a instituição em um véu ainda mais denso de mistério e controvérsia. Esta realidade pouco conhecida revela uma dimensão do Vaticano que poucos conseguem vislumbrar. Um Estado que não apenas preserva tradições históricas, mas que mantém viva uma batalha espiritual, que, segundo sua doutrina, nunca cessou desde os tempos bíblicos. Outro dos enigmas mais fascinantes e desconcertantes vinculados aos arquivos vaticanos é o do cronovisor, uma suposta máquina do tempo que, segundo diversos relatos, teria sido construída secretamente dentro do Vaticano durante a década de 1940. Afirma-se que este artefacto extraordinário, desenvolvido presumivelmente por uma equipe liderada pelo monge beneditino Pellegrino Ernetti, permitiria capturar imagens e sons de eventos do passado, desde discursos históricos até momentos transcendentais, como a crucificação de Jesus Cristo. Embora jamais tenha sido confirmada oficialmente sua existência, e muitos especialistas a considerem uma lenda ou até mesmo uma fábula elaborada, a história sobre seu funcionamento continua vivamente presente, alimentando a imaginação e o debate tanto dentro quanto fora dos muros vaticanos. Este enigmático dispositivo teria oferecido a inimaginável possibilidade de observar o passado como se tratasse de uma transmissão em tempo real, alterando por completo nossa noção do tempo, da história e até da própria fé. Segundo aqueles que defendem sua existência, o cronovisor foi finalmente desmantelado e ocultado pelo próprio Vaticano devido aos enormes riscos éticos e teológicos que implicava. O poder de verificar eventos bíblicos ou contradizer narrativas históricas estabelecidas representaria uma ameaça potencial para os fundamentos da própria religião e para a estabilidade das crenças mundiais. Assim, o cronovisor converteu-se em um dos símbolos mais poderosos da aura de mistério que envolve os segredos melhor guardados da Santa Sé. Um recordatório de que nos silenciosos corredores do Vaticano
Talvez se ocultem tecnologias e conhecimentos que desafiam completamente tudo o que acreditamos saber sobre o tempo e a realidade. Um enigma mais aprisionado entre os muros do país mais pequeno do mundo, mas também um dos mais insondáveis em seus secretos e possibilidades. O Vaticano resguarda uma tradição que tem perdurado ao longo dos séculos: o conclave. Este processo, cujo nome em latim significa literalmente fechado com chave, encerra os cardeais em um ambiente de isolamento absoluto, rodeado de segredos, tradições e simbolismos profundos. Mas o que poucos conhecem é que esta cerimônia tem uma origem histórica tão fascinante quanto dramática, nascida da necessidade de resolver uma crise sem precedentes. A prática de confinar rigorosamente os cardeais nasceu como consequência de um episódio ocorrido no século XIII, na cidade italiana de Viterbo. Após a morte do Papa Clemente IV, em 1268, os cardeais simplesmente não conseguiam chegar a um acordo para eleger seu sucessor. A situação se prolongou de maneira inimaginável. Mais de 2 anos e 9 meses sem um líder para a Igreja Católica. Esta vacância prolongada provocou uma profunda crise política e espiritual que ameaçava a estabilidade de toda a Europa medieval. As intrigas palacianas, a indecisão crônica e os interesses pessoais e políticos estancavam permanentemente a eleição, debilitando perigosamente os estados pontifícios. A Igreja, sem liderança, perdia influência e poder a cada dia que passava. Ante esta parálise inaceitável, os cidadãos de Viterbo tomaram medidas extremas que hoje nos pareceriam inconcebíveis. Encerraram literalmente os cardeais no palácio episcopal, reduziram drasticamente suas rações de comida e, numa demonstração de frustração coletiva, chegaram até mesmo a remover o teto do edifício, expondo os religiosos ao sol inclemente, à chuva e ao frio das noites italianas. Somente sob essa pressão implacável se elegeu finalmente o Papa Gregório X, quem em 1274 institucionalizou oficialmente o procedimento do conclave mediante a bula Ubi Periculum, um documento histórico que transformou uma medida desesperada em uma tradição sagrada. Desde então, o encerramento não é apenas uma formalidade, mas se converteu em um símbolo do dever sagrado dos cardeais para com a Igreja. Embora na atualidade algumas condições tenham sido suavizadas por razões humanitárias, o isolamento continua sendo absoluto e inviolável. Sem telefones, sem e-mails, sem internet nem qualquer contato com o mundo exterior. Durante a votação, os cardeais permanecem completamente incomunicáveis até alcançar uma decisão que marcará o rumo espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis em todo o planeta. Um dos momentos mais aguardados e simbólicos deste processo é a fumata que emerge da chaminé da Capela Sistina. Quando se alcança o consenso necessário, uma fumata branca anuncia ao mundo expectante que há um novo Papa. Caso contrário, o fumo negro sinaliza que a votação continua sem resultado definido. Este sistema simbólico de comunicação, em uso desde o século XV, tem sido testemunha de momentos transcendentais na história do catolicismo. A multidão reunida na Praça de São Pedro e milhões de pessoas ao redor do mundo contém a respiração ante esse sinal humilde, porém poderoso, porque em cada conclave moderno ressoa o eco daquelas antigas paredes de Viterbo, lembrando que a liderança espiritual da Igreja se forjou tanto na devoção como nas crises, na política e na urgente necessidade de continuidade. Estes são apenas alguns dos segredos mais fascinantes que resguarda o Vaticano, um lugar onde a fé, o poder e o mistério se entrelaçam em uma história tão profunda quanto desconhecida para a maioria.
poucos recordam que o Vaticano nem sempre foi somente uma sede espiritual. Durante séculos, os papas governaram como autênticos monarcas, exercendo poder político e militar sobre vastos territórios na Península Itálica, conhecidos como os Estados Pontifícios. Regiões inteiras como Lácio, Úmbria e partes de Emília-Romanha formavam parte destes domínios temporais. A figura do Papa não representava apenas a fé, mas também a autoridade absoluta sobre terras, recursos e milhões de súditos. Os pontífices contavam com suas próprias forças armadas, como a Guarda Nobre e a Guarda Palatina, formando um verdadeiro exército eclesiástico que intervinha em guerras, selava alianças e participava ativamente nos conflitos políticos de seu tempo. A Igreja não apenas pregava dos púlpitos, também mobilizava tropas e tecia intrincadas estratégias diplomáticas que influenciavam decisivamente no equilíbrio de poder de toda a Europa. Este poder terreno, que havia crescido gradualmente desde a queda do Império Romano, começou a desmoronar-se no turbulento século XIX, com o surgimento dos Estados Nacionais modernos e os movimentos de unificação que reconfiguraram o mapa europeu. Em 1870, após o processo de unificação italiana, liderado por figuras como Giuseppe Garibaldi e o rei Vítor Emanuel II, os Estados Pontifícios foram anexados ao recém-formado Reino da Itália, reduzindo drasticamente o poder papal ao pequeno enclave do Vaticano. Esta situação de limbo jurídico, conhecida como a Questão Romana, foi finalmente regularizada em 1929, com os históricos Pactos de Latrão, que reconheceram oficialmente o Vaticano como um Estado soberano completamente independente da Itália, embora limitando sua jurisdição ao âmbito espiritual. Apesar de que hoje o Vaticano é amplamente associado com o sagrado e o espiritual, a história do papado contém capítulos tão obscuros quanto fascinantes, que raramente são mencionados nas narrativas oficiais. Um dos períodos mais controversos é o do Papa Clemente VI, que governou durante a devastadora peste negra que dizimou a população europeia. Enquanto o continente submergia no caos e na morte, ele vivia rodeado de luxos inimagináveis em seu palácio em Avignon, França. Sob seu mandato, se popularizou a escandalosa venda de indulgências, um sistema que permitia aos fiéis comprar literalmente o perdão de seus pecados ou reduzir seu tempo no purgatório em troca de generosas somas de dinheiro. Esta prática moralmente questionável acabou acendendo a fúria de reformadores como Martinho Lutero e desencadeou a Reforma Protestante, que fraturou irreparavelmente a unidade do cristianismo ocidental. Mas se falamos de papas polêmicos, poucos superam a notoriedade de Alexandre VI, nascido Rodrigo Borgia em Valência, Espanha. Ambicioso, hábil nas intrigas palacianas e politicamente astuto, ascendeu ao papado em 1492, o mesmo ano da descoberta da América. Seu mandato esteve marcado pela corrupção sistemática, o nepotismo descarado e uma vida pessoal escandalosa que chocava mesmo pelos padrões renascentistas. Alexandre VI reconheceu abertamente vários filhos ilegítimos e outorgou-lhes cargos de enorme poder dentro da Igreja. Utilizou sua posição sagrada para fortalecer a influência da família Borgia e expandir seus territórios e riquezas. Seu legado, entre a inegável inteligência política e a decadência moral, continua sendo um dos mais debatidos e controversos da história vaticana. Um lembrete de que mesmo a instituição que representa a espiritualidade na Terra está formada por seres humanos com todas suas virtudes e defeitos. Hoje a vida dentro do Vaticano continua sendo um enigma até mesmo para muitos católicos devotos.
Este diminuto estado, rodeado por muros centenários, alberga aproximadamente 800 pessoas, em sua maioria sacerdotes, religiosos e funcionários administrativos dedicados ao funcionamento da Santa Sé. É um mundo predominantemente masculino e célibe, onde as famílias tradicionais são uma raridade excepcional. Apenas certos empregados selecionados e os membros da Guarda Suíça, o corpo militar mais pequeno e antigo do mundo, podem viver ali com suas famílias, sob condições estritamente reguladas. Uma das curiosidades mais surpreendentes é que o Papa, contrariamente ao que muitos pensam, não recebe salário algum. Todas suas necessidades estão integralmente cobertas pela Santa Sé, desde sua residência até seus traslados oficiais, mas não percebe remuneração formal como outros líderes mundiais. Os sacerdotes que oficiam missas no coração do catolicismo tampouco recebem compensação econômica direta por seu trabalho pastoral. Sua labor é considerada um serviço sagrado e desinteressado, embora possam aceitar pequenas doações dos fiéis como sinal de gratidão. Viver dentro do Vaticano implica muito mais que simplesmente habitar um lugar físico. Significa formar parte de uma comunidade fechada, onde o dia a dia transcorre entre a solenidade dos rituais milenares, o peso da tradição e os ecos silenciosos dos grandes mistérios que ainda permanecem ocultos atrás de suas portas. Entre os recantos mais enigmáticos e carregados de história de Roma, se encontra uma estrutura quase lendária, o Passetto di Borgo. Esta passagem elevada, discreta porém imponente, une duas fortalezas emblemáticas do poder eclesiástico e militar: o Castelo de Sant'Angelo e o Vaticano, especificamente o Palácio Apostólico, residência oficial do Papa. Foi construído com um propósito muito específico e pragmático: servir como via de escape segura para o pontífice em momentos de crise, invasão ou perigo iminente. O Passetto tem sido testemunha silenciosa de séculos de conspirações, assédios e fugas desesperadas que mudaram o curso da história católica e europeia. Durante o devastador saque de Roma de 1527, quando as tropas do imperador Carlos V saquearam impiedosamente a Cidade Eterna, este corredor fortificado foi a salvação literal do Papa Clemente VII, quem conseguiu escapar por ele enquanto a cidade caía no caos, a violência e a destruição. Este episódio, dramaticamente narrado em numerosos textos históricos, demonstra a previsão dos papas medievais ao construir esta rota estratégica. Embora hoje em dia seu acesso esteja severamente restringido ao público e só se permite percorrê-lo em ocasiões excepcionalmente especiais, ainda pode ser visto parcialmente desde algumas ruas próximas, alimentando a imaginação de turistas e romanos que se perguntam que segredos oculta em seu interior depois de tantos séculos. O mais intrigante do Passetto é que não se limita a conectar externamente o castelo com o Vaticano. Se estende diretamente até os aposentos papais, reforçando sua função primordial como rota de emergência entre o sagrado e o estratégico. Um autêntico túnel de mistério que encerra séculos de história oculta sob a aparência de um simples muro centenário, revelando a dualidade perfeita de um papado que sempre teve que equilibrar o poder espiritual com a crua realidade das ameaças terrenas. O Vaticano, tal como o conhecemos hoje, é um enclave minúsculo, mas imensamente influente no palco mundial. Seu nome provém do Mons Vaticanus, uma antiga colina situada na margem direita do rio Tibre em Roma, onde atualmente se ergue este estado único em sua natureza e composição. O que muitos desconhecem é que antes de converter-se em um símbolo do poder espiritual global, este território foi cenário de intensos conflitos políticos e disputas territoriais que moldaram sua identidade atual.
Durante muitos séculos, curiosamente, os papas não residiam no Vaticano como poderíamos supor. Sua sede principal e oficial era a Basílica de São João de Latrão, que não apenas é a Catedral de Roma, mas também uma das igrejas mais antigas e veneradas do cristianismo. Ali viveram e governaram vários pontífices, até que no século XIV, o Papa Inocêncio III decidiu trasladar-se definitivamente a um lugar considerado mais seguro, o atual Palácio Apostólico dentro do Vaticano, protegido por muralhas e uma localização estratégica. Aquela mudança aparentemente simples marcou o início do que mais tarde se consolidaria como a residência permanente dos sucessores de Pedro. Porém, a história do Vaticano como Estado independente e soberano não começou até muitos séculos depois, após um complexo processo histórico e diplomático. Após anos de tensão e conflito aberto entre a Santa Sé e o recém-unificado Reino da Itália, finalmente se firmaram os históricos Pactos de Latrão em 1929, um acordo transcendental que pôs fim à chamada Questão Romana. Este pacto reconheceu oficialmente o Vaticano como um Estado soberano completamente independente da Itália e garantiu a autoridade absoluta do Papa dentro de suas muralhas. Desde então, esta pequena nação com apenas 49 hectares de extensão, menor que muitos parques urbanos, tem sido o coração político, espiritual e simbólico da Igreja Católica. Um território diminuto, certamente, mas cuja influência tem modelado durante séculos o destino de milhões de pessoas em todo o mundo. Em relação à economia do Vaticano, nos adentramos em um tema tão complexo quanto enigmático para observadores externos. Embora se conheça que seus ingressos provêm de diversas fontes, como as entradas aos seus museus de renome mundial, as generosas doações de fiéis de todos os continentes e suas inversões estratégicas em diferentes setores, a transparência financeira tem sido, historicamente, um assunto espinhoso e controverso. Os escândalos financeiros do Banco Vaticano, especialmente durante as turbulentes décadas de 1970 e 1980, deixaram uma marca profunda e difícil de apagar na reputação da Santa Sé. Investigações sobre lavagem de dinheiro, conexões com organizações criminosas e operações financeiras obscuras alimentaram durante anos o aura de mistério que envolve as finanças vaticanas. Apesar dos esforços recentes por modernizar suas práticas e limpar sua imagem mediante reformas estruturais, as dúvidas e as controvérsias continuam vigentes na percepção pública. Mas a riqueza do Vaticano não se limita ao dinheiro ou às obras de arte incalculáveis que abriga. Possui uma impressionante carteira de bens imóveis dispersos por algumas das cidades mais importantes e exclusivas do mundo. Desde Londres até Paris e Nova York, propriedades históricas, edifícios de escritórios premium e apartamentos de luxo fortalecem discretamente seu poder e alcance global, consolidando-o como um dos atores mais silenciosos, porém influentes nos cenários econômicos internacionais. No coração mesmo do Vaticano, o dinheiro não é apenas um meio para sustentar as atividades religiosas cotidianas. Representa também uma ferramenta estratégica fundamental para manter sua soberania, sua independência operativa e sua presença relevante no mundo moderno, onde o poder espiritual frequentemente necessita do respaldo material para exercer sua missão universal. Complementando esta força tradicional, um avançado sistema de câmeras de vigilância, controles biométricos de última geração e rigorosos protocolos de acesso regulam meticulosamente cada entrada e saída deste pequeno, mas poderoso enclave religioso. A segurança no Vaticano é, simultaneamente, uma questão de tradição milenar e tecnologia de ponta.
A figura mais importante, protegida por estas múltiplas camadas de segurança, o Papa, vive uma vida muito distinta do que muitos imaginariam. Apesar de estar rodeado de riquezas históricas incalculáveis, residir em um palácio e contar com segurança de elite, sua existência está marcada por restrições e sacrifícios que poucos líderes mundiais conhecem. O Papa não recebe um salário formal como outros chefes de Estado. Todos seus gastos são cobertos pela Santa Sé, mas não possui bens pessoais. Tudo o que administra pertence, na realidade, ao patrimônio coletivo do Vaticano. Além disso, sua vida está definida pelo celibato obrigatório e uma profunda entrega espiritual que transforma cada momento de sua existência em um ato de serviço. Isto significa que, diferentemente de outros líderes mundiais, não pode formar uma família nem desfrutar das comodidades privadas que outros chefes de Estado possuem. Embora goze de certos privilégios, como viajar pelo mundo e ser recebido com honras por governantes e multidões, não tem controle absoluto sobre as vastas riquezas do Vaticano, já que a economia é gerenciada por organismos financeiros independentes dentro da Santa Sé. Em definitivo, por trás da pompa e da solenidade, o Papa leva uma vida de renúncia, compromisso total e serviço perpétuo, onde cada decisão está guiada não por interesses pessoais, mas pelo dever para com a Igreja e seus milhões de fiéis ao redor do mundo. Uma existência que, em seus aspectos mais profundos, busca refletir os valores de humildade e serviço que estão no coração mesmo da mensagem cristã. O véu foi levantado. Você agora conhece a verdade que esteve oculta por séculos sobre o Vaticano. Este diminuto país, com seus arquivos secretos, suas passagens ocultas e suas tradições milenares, continua sendo um enigma fascinante no centro da civilização ocidental. Mas lembre-se, conhecer é o primeiro passo. Agir é o que transforma o destino. Qual será a sua escolha? Continuará vendo o Vaticano apenas como uma atração turística ou reconhecerá a sua profunda influência espiritual e política que continua moldando nosso mundo? O conhecimento que você adquiriu hoje é a chave para uma compreensão mais profunda da história da humanidade. Este pequeno estado, com apenas 49 hectares, demonstra como o poder espiritual pode transcender limites físicos e perdurar através dos séculos. Use esta sabedoria para iluminar seu próprio caminho de busca pela verdade, ou veja-a se apagar nas sombras da inércia e do desinteresse. Se esta mensagem te impactou, ative agora o Super Thanks e fortaleça esta obra de fé e mistério. Deseja ir ainda mais fundo? Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado a filmes, estudos exclusivos e lives especiais. Juntos estamos revelando aquilo que muitos jamais ousaram buscar.